Boa tarde, pessoal. Vamos mostrar hoje o módulo, os dois módulos de captura do WebViewer, do WebViewer Capture. Primeiro, a gente vai mostrar aqui a digitalização, como que funciona a estação de digitalização web. Obviamente que aqui, de novo, né, vou mostrar a solução padrão, né, com as nossas cores e logos e tudo mais, totalmente em inglês. Mas tudo isso, se você acompanha aí os nossos vídeos, você sabe que tudo isso a gente consegue customizar aí de acordo com a necessidade do cliente. Então a primeira tela é o usuário fazer o login dele, ok? Fazendo o login, obviamente o próximo passo é fazer a instalação do driver do scanner. Então, assim, quando você não tiver o scanner, a primeira vez que você fez aqui essa configuração, ele vai jogar um pop-up dizendo que precisa da instalação do driver. Fazer o download, next, 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 não tem muito segredo, não precisa muito conhecimento de tecnologia, então qualquer usuário pode fazer o download e fazer a execução dessa instalação desse plugin. Feito isso, então o driver já está instalado e o scanner já está pronto para começar a digitalização. Uma vez que você logou, então aqui, de novo, essa aqui é a interface padrão, mas a gente pode customizar ela inteirinha. Mas o primeiro passo é você selecionar aqui qual é o tipo que a gente chama de batch definition, né, que seria qual é a configuração que você quer utilizar. Então aqui num cenário real você poderia ter ali a digitalização de notas fiscais, ou digitalização de contratos, ou seja lá o tipo documental que você for fazer. Uma vez que você selecionou aqui, então ele carrega aqui os tipos documentais que você tem. Então, se você selecionou ali na de cima, que seria sou do financeiro e eu quero fazer uma digitalização de protocolo, digamos, tá? Selecionou isso aí, aqui a gente tem duas opções. Próximo passo é criar o lote. Então, uma vez que ele cria o lote, então ele já pega aqui um número único de lote, ok? E aqui a gente tem duas opções. Então, o primeiro botão que vocês estão vendo aqui é para fazer a importação de uma imagem previamente. Então, a gente pode selecionar aqui. Vou pegar aqui uma imagem qualquer que de repente eu possa ter feito essa digitalização ou um determinado documento. Lembrando que aqui você pode importar também arquivos PDF, ele vai fazer a conversão aqui no momento. Então aí depois aqui você pode navegar entre a imagem, dar o zoom nela, ou seja, alguns controles padrões aí dessa configuração. E o próximo passo seria enviar, ou seja, fechando aqui o lote. Vou começar de novo aqui porque realmente a nossa ideia aqui é fazer a digitalização com o scanner. Então vou selecionar lá Scan, vou selecionar o tipo de protocolo, aqui você pode ter N tipos de documentos. Vou criar o lote novamente, então ele vai vir com o número sequencial aqui, agora ele está com 47. E aí eu vou selecionar então a opção da digitalização. Aqui ele vai ler todos os drivers que você tem instalado. De novo, aqui é o padrão da ferramenta, mas se a gente já quiser deixar para que o usuário nem veja essa tela aqui também, assim como também ele não ter que selecionar isso que eu estou fazendo aqui, né, que seria que tipo de digitalização que você vai fazer, se vai ser colorido, se vai ser escala de cinzas ou branco e preto. Com relação à resolução também, ele vai trazer do scanner quais são as resoluções padrões para esse módulo. E aí não tem muito segredo, né? Selecionar o driver correto e apertar Start Scan. Vou pegar aqui os papéis, vou colocar no scanner. E eu começo a fazer a digitalização. Então digitalizei somente essas duas páginas aí. Uma vez que o scanner terminou, você pode, vamos imaginar que eu coloquei duas páginas e depois eu quero seguir colocando outras páginas. É só selecionar aqui Start Scan novamente. Como aqui eu terminei, então eu aperto o X aqui em cima. Uma vez que você apertou o X, então está aqui a imagem, ok? As duas imagens do documento. Então página 1 é um documento total de 2.200 e a página 2, ou melhor, documento 2,
é o mesmo documento. Isso é uma cópia um do outro. Não mencionei, mas aqui a gente pode fazer a indexação de campos de lote, bem como também campos do tipo documental especificamente. Caso eu não queira fazer, ou seja, como é o caso aqui que a gente não quer, no momento da digitalização, fazer com que o usuário tenha que se preocupar com esse tipo de coisa, então eu simplesmente dou close batch e aí ele começa o envio de toda essa informação para o servidor. Bom, pessoal, a segunda parte do vídeo a gente vai mostrar aqui então quando você tem a necessidade de fazer uma instalação de client. Quando que isso acontece? Quando normalmente você tem restrições aí para navegadores dentro da empresa, às vezes restrições por medidas de segurança e em determinadas empresas você precisa ter esse tipo de restrição. Então, nesse caso, a gente instala um client, que é um executável, de novo, next, 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 não tem muita configuração, porque toda essa configuração ele vai acabar puxando lá do servidor. Para o usuário, a experiência é muito semelhante àquela que a gente acabou de ver por padrão, tá? A gente, obviamente, todos esses módulos são customizáveis e a gente consegue alterar aí de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, selecionei aqui, ele vai abrir aqui o meu módulo do scanner, eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho aqui dele, ok? Mas, resumindo, eu tenho que selecionar aqui igualzinho a experiência. Selecionei lá o scan. Nesse caso ele trouxe aqui, eu fiz uma alteração na configuração para vocês verem aí como que funciona a parte de indexação. Então, vamos supor lá que o número de caixa é onde vai ser armazenada essa informação dentro do sistema. Então, eu coloco ali 450, por exemplo. Feita a indexação, então ele já habilitou ali a parte de digitalizar. Então, selecionei o scanner e ele já começa a fazer a digitalização. Fez a digitalização, ele já aparece para a gente aqui. No modo client, esse aqui que a gente está vendo agora, você tem algumas opções a mais aqui. Então, por exemplo, ele não está fazendo apagar o verso do documento de forma automática. Por quê? Porque eu habilitei para que ele não fizesse, para poder mostrar para vocês aqui as páginas de cada um deles, ok? Então são os dois mesmos documentos aqui. Eu estou com uma marca de água aqui, somente para dizer ali que é uma licença de evaluation, mas obviamente que já na produção essa marca d'água ela desaparece, ok? Então da mesma forma ele pegou aqui o número de lote único no momento que eu selecionei lá o scan, ok? O próximo passo é, uma vez que você terminou, você pode obviamente aqui apagar manualmente, apagar a página, inserir página, trocar a ordem das páginas e tudo mais. Selecionou aqui, ele habilita esse botão aqui para que então a gente faça o envio lá para a central. Selecionou essa opção, ele vai fazer o upload desses arquivos lá para a central e vai jogar uma mensagem para o usuário. Você já terminou de digitalizar? Caso ele diga que sim, ele já fecha a aplicação. Se ele disser que não, então ele vai seguir digitalizando aqui outros documentos. Ok? Basicamente é isso do módulo de client. Então, assim, vocês puderam observar que para aquele usuário que utiliza a versão web ou a versão client, a experiência é muito semelhante. Ok?